sair. As prudentes levantarem, acender as lamparinas, as roupas preocupadas no azeite já não tinham. Dai-nos o novo do vosso azeite, vamos na batalha da batalha. As prudentes responderam, se a gente der irá voltar. Vai correndo ao mercado, vocês poderão comprar. Elas compraram uma grande apressada, foram bater na porta. Mas a porta se fechou e o dono lhes falou: na minha festa
carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 18. Foi a leitura que o nosso irmão Diácono Misael fez, iniciando esse culto com a participação da juventude. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 a seguir. O ministério da reconciliação. Outro dia de manhã eu falei nesse assunto, mas não vou conseguir falar aquilo que eu já disse naquele dia. Sempre muda a mensagem, mas o mensageiro divino, o Espírito Santo, continua sendo o autor de todas elas. Assim espero, irmãos, em toda a minha vida, e você também espera e continua esperando. O ministério da reconciliação, versículo 18 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério ou o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós ou por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos repetir o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Entramos no capítulo 6. E nós, na realidade, cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da reconciliação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Querido e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela clareza da tua palavra. Sim, Pai querido, e precisamos detalhar essas palavras aos nossos corações, às nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Pai, inteiramente de Ti, somente de Ti. Querido Salvador, que todos os irmãos que estão aqui, que já ouviram esta palavra muitas vezes, assim como também ouvi e já transmiti, e mais uma vez, Senhor, vamos entrar nestas águas santas e divinas pelo Teu Espírito, pois com nós agora está o Teu Espírito da reconciliação, o Espírito da alegria, o Espírito da salvação. Nós te pedimos, Jesus, no Teu nome, amém e amém. Pode sentar, irmãos, diante do Senhor. Antes de prosseguir a palavra, olha só que pedido de oração que eu tenho aqui nas minhas mãos. Pedido de oração por Isabela Alves, que está com leucemia. Esta está internada e tem apenas 21 anos de idade. 21 anos. Ela é amiga da nossa irmã Inaê Cristina. A Inaê está ali. Conheces bem ela, Inaê? Conheço desde quando eu procurei ela na rede social, fazer radiologia,
Meu Deus, ela conhece de infância e soube da notícia que a amiga de infância dela, 21 anos de idade, leucemia, irmãos. O câncer é um vírus, é uma coisinha tão pequenininha que mas o estrago que ele faz no corpo humano é terrível. E em vários órgãos do corpo ele ataca, até no sangue. Leucemia é câncer no sangue. Você não vê esse bichinho, mas ele está por aí, E nós cremos num que cura câncer, não cremos, irmãos? Que já curou, cura e continua curando e fazendo essas maravilhas no nosso meio. Bendito é o nome do Senhor. Ele pode ir lá e visitar a Isabela Alves agora, no hospital que ela está internada com esta doença. Eu conheço, me lembro de meninas, ainda adolescentes que morreram dessa enfermidade. Caía todo o cabelo, faziam tratamentos, mas lá se iam. Meninas ainda, rapazinhos também. Uma fraqueza terrível, essa enfermidade na vida de uma criança ou de uma pessoa adulta. Então, irmãos, nós vamos abrir nossa boca agora e também nosso coração para ouvir Deus falar. Eu sempre espero não falar muito, são 8 horas e 19 minutos agora, e eu espero, às 9 horas nós já está indo para casa, ou um pouquinho antes, espero assim. As crianças já cantaram, com certeza elas não vêm cantar o segundo hino. Tiveram culto ontem à noite, eu vi as fotos, foi uma maravilha. Isso alegra o meu coração, irmãos. Quando a igreja caminha, quando ela aprende a caminhar, quando você tem uma igreja obediente, uma igreja que participa, uma igreja que comunica, é tudo que o Senhor quer. Isso é a união do povo de Deus. Assim como esses trabalhos que estão pré-marcados para esses meses seguintes, que sejam para a glória de Deus, irmãos, que não seja para nós, mas para a glória de Deus. Quem vai empregar? Alguns nós já sabemos, mas outros não sabemos. Mas com certeza, irmãos, todos que aqui vierem, sejam daqui ou que venham de longe ou de perto, sejam homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Pois bem, irmãos, o Senhor teve que reconciliar o homem, porque o homem ficou separado de Deus. Quando aconteceu isso? Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem maldade no seu coração. Viveram num período de inocência no jardim do Éden, o casal que nós conhecemos a história, Adão e Eva. Mas de repente o pecado começou a fazer parte da vida do homem. Satanás não cessou, irmãos, de tentar, o tentador dos nossos irmãos em toda a terra, o acusador dos nossos irmãos em toda a terra. Ele nunca dormiu, ele sempre ficou acordado. Nós sabemos, alguém pergunta, mas por que Deus criou todas essas coisas e criou o próprio diabo? E a palavra de Deus diz através de um profeta que Deus fez o ferreiro para soprar a brasa e para fabricar ferramentas, mas também fez o tentador. Como? Por causa da desobediência. Satanás, como nós sabemos, a sua origem foi lá do paraíso eterno, pela uma rebelião que ele formou nos céus, e o Senhor tirou todos os rebeldes de lá, e lá nunca mais acontecerá essas coisas. Foi uma limpeza que Deus fez, e o paraíso agora, em vez de ser aqui na terra, está lá no céu. Aqui Satanás continua por um tempo, ele vai ser solto de uma vez, logo que a igreja for arrebatada daqui, e ele vai tentar governar a terra pensando que pode, mas o tempo é mínimo. O tempo é mínimo, e ele vai lá no dia do trono branco, lá na frente, depois do milênio. A igreja vai participar dessas coisas, tudo olhando, vendo. Se não tivesse isto sido dado como visão para João, nós não saberíamos, mas João viu lá no Apocalipse com os olhos da igreja,
parte da glória e parte daquilo que Deus tem para fazer a favor e também contra o homem desobediente, a favor da igreja e contra o desobediente, lançá-lo no fogo eterno. Diz a palavra que o último inimigo a ser vencido é a morte, e será lançado no lago de fogo a morte e o inferno. O inferno é esse lugar onde as pessoas, depois que morrem sem Cristo aqui, ficam lá, aonde estava o rico de um lado e Lázaro de outro lado, e um abismo no meio. Quem está lá não passa para cá, e quem está não passa para lá. É o inferno e o céu. Para onde você está indo? Mesmo que nós estivermos aqui antes, irmãos, da volta de Jesus, para onde estamos indo? Para a esquerda ou à direita? Ficar preso aqui desse lado do abismo ou naquele outro lado? O sofrimento já estava, pela profecia que Jesus falou. Aquilo não foi uma parábola, foi uma profecia. Se ele não falasse isso, ninguém sabia. Mas Jesus falou que num determinado lugar vivia um homem muito rico e um muito pobre. O pobre comia das migalhas que caíam da mesa daquele senhor. Era cheio de feridas, era cheio de doença, jogado na rua, era um mendigo. E num dia determinado, o rico morreu e o pobre também morreu. Com certeza, no enterro do rico foi uma cerimônia muito, muito grande. Muita gente acompanhou o enterro dele. Foi uma grande perda para a sociedade. Mas morreu um pobre miserável lá que ninguém ligou para ele. Quem foi no sepultamento? A gente não sabe. Mas o destino deles era diferente um do outro. 2 homens e 2 destinos. Um para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão, e outro para um lugar que dizia: Senhor, manda que Lázaro toque o dedo na boca dele e venha botar na minha boca, venha fazer isso. O que significa isso? Mas para quem está naquele tormento, seria uma grande coisa. O Senhor disse: não, quem está aqui não passa para lá, e você não pode vir para cá. Manda alguém então anunciar para os meus irmãos que não venham para esse lugar. Manda Lázaro lá, manda lá alguém. O Senhor disse: lá tem Moisés e os profetas. Se eles quiserem ouvir, que ouçam. Irmãos, aqui ainda tem Moisés e profeta. Aqui tem o Espírito Santo que está anunciando esse tempo da reconciliação com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. No jardim, Eva foi enganada pela serpente. Consequentemente, Adão também caiu na mesma armadilha e se separaram de Deus. E Deus, por muito tempo, amando o homem como sempre amou a criatura, imagem e semelhança sua, lutou para que o homem não se perdesse. Ofereceu muitas oportunidades, mas a rebeldia do homem parece que sempre é maior do que o amor de Deus. Sempre quer ser mais do que o amor de Deus. Mas o amor de Deus, irmãos, nada se compara ao amor de Deus. Quando você entende quem é Deus, o que é o amor de Deus, o que é o braço forte do Senhor estendido para alguém dizendo: toma em mim, toma minha mão, segura na minha mão, eu te tiro dessa situação. Eu quero te reconciliar comigo, eu quero te trazer junto a mim. E a dificuldade que o homem tem, por causa dessa atração maligna, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e tantas coisas mais que a Bíblia cita como um atrapalho na vida do homem, que não se reconcilia com Deus. Esse espírito de rebeldia, de ser grande. E Deus continuou lutando. Vem as promessas, vem Noé, vem o dilúvio. Deus naquele dia, ele disse: eu vou exterminar tudo, eu não quero mais, não suporto mais, o homem tem me aborrecido. Mas de repente ele sabia quem era Noé, mas foi dar mais uma olhada,
Imagino assim, não dá para deixar ele nessa situação. Eu vou manter ele reconciliado comigo. Eu vou manter esse elo da promessa com o homem, através de Noé e sua família. Talvez nem toda a sua família merecesse entrar na arca, mas o Senhor, pelo projeto que tinha, disse: eu vou reconciliar eles comigo. Aleluia. Lembrou de todos os animais que estavam sobre a terra, para que também fosse recolhido dentro da arca. Mas logo depois, irmãos, a humanidade começou de novo a crescer. Os habitantes da terra foram se multiplicando rapidamente, e lá na frente, um tal de Nimrod, o primeiro político que aparece na Bíblia, ele resolveu provocar Deus outra vez, provocando Deus. Em Babilônia, ele começou a construir a Torre de Babel, Torre de Babilônia. Vamos construir? Isso eu quero ver Deus nos pegar agora. Olha a intenção maligna do homem, irmãos. Como é difícil o homem reconciliar-se com Deus. Para Deus é tão fácil. É só ver Deus. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho valor. Eu choro diante de Ti, Senhor, reconhecendo as minhas misérias. Confesso a Ti os meus pecados. Reconcilia-me contigo, Senhor. Mas naqueles dias, irmãos, era muito difícil. E lá estava a torre. E iam indo, cresciam, falavam a mesma língua, não tinham problema. Tinham tudo que queriam, eram ricos. Estava bem alto. O Senhor Deus olhou e disse: vamos descer para ver o que eles estão fazendo lá. Deus sempre quer olhar de perto, irmãos, ainda que Ele vê tudo do céu, mas Ele desce aqui. Por isso Ele está muito perto de nós hoje. Ele está aqui, olhando para você, falando contigo, falando comigo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus presente, um Deus que está junto. E quando Deus entendeu que a intenção do homem era má, era maligna, e num estalar de dedo, Deus resolveu o problema, confundiu as línguas. Por isso apareciam falando em línguas, países diferentes, idiomas, etnias e tantas coisas mais. E nós vivemos assim, um não entende o outro, e não era para ser assim, mas pela falta de reconciliação com Deus. Não poderiam ter feito isso já no dia de Noé? Quando viram tudo aquilo, não poderiam ter mudado o jeito e a maneira de viver? Não, quiseram continuar na rebeldia. E foi indo, vem a lei, vem os profetas, e os homens não se reconciliam. Mas Deus tinha, como se dissesse assim: é o último que eu posso dar para eles. Eu não tenho outro recurso para dar para eles. Eu tenho, claro que Deus tem tudo, para Deus nada é impossível, mas ali estava um recurso que o homem jamais poderia rejeitar, através de Cristo Jesus, seu Filho. Então, irmãos, nós temos esse direito, esta oportunidade de ter este mestre amado, Jesus Cristo, que João, cheio do Espírito Santo, Jesus profetizou acerca dele, disse: não há outro nascido de mulher tão grande ou tão importante como João. Ninguém. Ele, nascido de mulher, através de um modo comum, como todos nós nascemos. Aí está um que veio antes de mim. Mas Jesus se apresentando, irmãos, para fazer a diferença entre João Batista e nós. João Batista batizava com água, e ele batiza com fogo. Jesus disse: aquele que você precisa nascer da água e do Espírito, disse para Nicodemos. Se nascesse só da água, nós não ia para lugar nenhum, mas nascer do Espírito. Quem pode fazer nascer do Espírito? Quem pode fazer essa reconciliação com Deus? Nascer do Espírito, irmãos, é ter o Espírito de Deus, é ter infundido nele, do seu próprio espírito humano, o Espírito de Deus, receber
a manifestação do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ou selo no Espírito Santo, o selo da promessa, ser selado também para a redenção, que é uma outra coisa, por Deus, reconciliados por Deus. Nós vivíamos sem Deus e sem paz nesse mundo, vivíamos sem esperança nesse mundo e sem Deus. Imagina, irmãos, viver sem Deus no mundo. Sem pai, sem mãe, a gente se vira. Sem emprego se vira. Sem casa para morar, a gente se vira. A gente pode ficar muito pobre, mas a gente se vira. Alguém vai te dar pão. Mas imagina viver sem Deus. Sem Deus. Você não consegue viver. Eu não consigo viver. Depois que você experimenta a doçura da reconciliação com Deus, dessa ligação, você começa a fazer parte de um corpo chamado igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Foi reconciliado com Ele. Todas as nossas juntas. Por isso que a palavra diz através de Hebreus que a palavra do Senhor é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre juntas e medulas. Numa linguagem espiritual, irmãos, é nesse corpo espiritual. Juntas e medulas, separa a alma do espírito. É apta para discernir as intenções e os pensamentos do homem. É a palavra de Deus, a palavra da reconciliação, essa cirurgia divina que é feita para que o homem possa se reconciliar com Deus. Se a palavra não fizer isso em nós, irmãos, nós não temos comunhão com Ele. Como João disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Outra hora João disse, importa que eu cresça, que Ele cresça e eu diminua, que eu fique por aqui, mas que Ele permaneça para sempre. E foi o que aconteceu, irmãos. João está numa sepultura, está em algum lugar, que naquele glorioso dia da igreja, ele vai ressuscitar, pois ele pertencia à igreja, ele era um pastor da igreja, ele era um profeta da igreja, que nós vivemos, o precursor de Jesus, aquele que vinha abrindo caminho. Eram parentes e não se conheciam. Eu fico a imaginar, que mistério é esse? As mães se conheciam antes do nascimento e os meninos não se conheciam. Que mistério é esse, Deus? Os dois meninos cresciam e se fortaleciam na graça e no conhecimento e não se conheciam. Que mistério é esse? O mistério da reconciliação. Choramão da ceia. Nós precisamos descobrir, irmãos, o mistério da reconciliação. Quantos que estão perdendo o céu porque acham que Deus não me quer mais? Ele não me quer mais. Quando nós lemos nessa noite e cantamos o hino de autoria do João Alexandre. João Alexandre, eu e a Esther conhecemos muito bem eles. Congregamos juntos, o trio Alexandre. Eles não tinham ainda escrito esse hino, e nós muitas vezes soubemos das fraquezas do irmão João Alexandre, mas ele era usado por Deus para escrever belíssimos hinos. E olha o que ele escreveu: bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu era uma oliveira, um ramo quebrado. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e um jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Era uma oliveira, um ramo que foi quebrado, foi moído por nós, e eu era um jambuzeiro bravo que não dava fruto nenhum, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé.
Posso eu dar fruto enxertado assim? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Autoria do nosso querido João Alexandre. Meu querido irmão e irmã, nunca pense que o Senhor não pode alguma coisa. Tudo é possível para Ele. Tudo é possível. Para nós, a nossos olhos, quando olhamos para alguém, diz: para ele não tem mais jeito. Para ele não tem, para ela não tem mais jeito. Mas o Senhor olha e diz: tem jeito, sim. Tudo depende de você, meu irmão. Tudo depende de mim. Às vezes nós vivemos num estado de uma miserabilidade tão grande, irmãos, que o diabo se aproveita desses momentos e diz para você: não tem mais jeito não. E nós achamos que é verdade, e às vezes até achamos que é Deus que está dizendo para nós. Deus não vai falar essas coisas. Deus sempre espera por você. Ele esperou por mim longos anos, para que eu me decidisse a estar realmente enxertado nele. Hoje eu sinto a virtude, a seiva da minha vida vem dele, a alegria da minha vida vem dele, a alegria da tua vida vem dele, porque você está enxertado nele, você cresce junto com ele, aleluia, até chegar à estatura dele. Quando vamos chegar à estatura dele? Quando nós nos encontrar com ele naquele dia. Então o apóstolo Paulo, na sua sabedoria de profeta e mestre de Deus, mestre da igreja, príncipe dos pregadores dos gentios, ele fala sobre esse mistério, dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, ou o ministério da reconciliação. Ministério é ministrar, é fazer alguma coisa. Nós temos que tomar atitudes, tanto para pregar como para aceitar a pregação. Se nós não tomar atitude, se não houver uma reação da nossa parte, irmãos, Deus não vai fazer nada por nós. Nós temos que reagir diante da palavra, nós temos que crer na palavra. Às vezes alguém fala, você diz: cala a boca, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu cheguei a dizer essas coisas para alguém. Alguém diz: você precisa tomar atitude, você precisa, olha a esposa que tu tem, que foi como a nossa mãe nos criou. Um dos meus cunhados me falou. Eu disse, falei para ele como um ignorante homem sem Deus, dizendo: cuida da tua vida. Quando eu ser crente, eu vou ser crente de verdade. Mas isso, irmãos, por um fio, eu estava seguro por um fio. E ainda disse isso. Naquela semana, o Senhor me reconciliou. Aliás, eu me reconciliei com Ele. Naquela semana, né, Esther? Sábado eu falei, domingo Deus me transformou. Aleluia. Falei para esse Senhor Deus: se tu fosses homem mau como eu, tu me cortava agora. Porque quem me falou foi um servo de Deus, mal educado, rebelde, fala essas coisas: cuida de você, que eu cuido de mim. Quando eu ser crente, eu vou ser um crente de verdade. Mas isso você jogou no espaço assim, sem ter certeza. Mas o Senhor sabia que lá dentro de mim tinha um coração chorando, uma alma chorando e sedenta pela salvação, mas não cedia. Mas de repente veio a solda de Deus, a reconciliação de Deus. Aleluia, aleluia. A reconciliação, irmãos, é uma solda. Você é soldado do Senhor. Se você orar e jejuar e buscar, cada vez você e eu ficamos mais fortificados nele. Nada nos poderá separar do Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Ele prossegue dizendo: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos
confiou a palavra da reconciliação. Deus em Cristo, olhando para a necessidade e a situação do mundo, dizendo: filho, a única forma que eu tenho de reconciliar esse povo comigo é te enviar para lá entre eles, e tu viver lá entre eles como um homem comum, e lá tu dar a vida por eles, derramar o teu sangue como um sacrifício eterno, e nós vamos fazer com que o homem se reconcilie conosco, porque eu não suporto mais o homem. Eu creio que Deus estava planejando nessas alturas, irmãos, mais um dilúvio, ou mais uma destruição para os homens, mas Ele disse: eu tenho ainda uma solução, eu vou entregar o meu filho. Aleluia. O grande amor de Deus. Jesus declarou isso para Nicodemos naquela noite. Por quê? Nicodemos falou: mas Deus, por que isso? Como pode acontecer um homem velho nascer de novo? Nascer da água e do Espírito? Como pode? Eu não entendo, Deus. Eu não entendo, Senhor mestre, bom mestre. Eu não entendo, Rabi. Eu não entendo isso. Ele disse: Nicodemos, eu vou te contar por quê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira, irmãos, ela é do tamanho da tua vida, é mais longa do que a minha existência, do que a tua existência na terra, é mais longa do que todos esses quase ou mais de 2000 anos que estão se passando. De tal maneira, continua soando, ecoando nesse mundo, que deu o seu filho. Ele entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós sabemos esse texto de cor, porque é o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia Sagrada. Portanto, irmãos, nós precisamos valorizar aquilo que temos à nossa disposição. Ele prossegue dizendo: e Ele nos deu agora, irmãos, a palavra da reconciliação. Isso que estou pregando, isso que você prega, isso que você ouve, é a palavra da reconciliação. Por isso nós temos que saber muito bem o que estamos fazendo, qual o nosso testemunho que nós estamos dando como mensageiro da palavra da reconciliação. O que o mundo está vendo em nós? Se nós verdadeiramente vivemos em Cristo, se nós somos testemunha de Cristo. Quem não é testemunha de Cristo não pode dar testemunho de Cristo. Eu já vi desviados dar testemunho para o outro, mas ele sempre diz assim: eu estou te dizendo isso, mas eu estou fora do caminho. Eu lamento, eu não tenho força para voltar. Mas ele pode te aceitar. Como eu vi numa das nossas viagens, eu e a Esther, entramos num lugar para comprar alguma coisa e tinha um bar do lado assim, da mesma construção, e lá tinha dois homens sentados naquela mesa de bar, e tinha um descascador de arroz assim, e ali estava o bar, no mesmo prédio, no mesmo galpão, dois bêbados, aí no norte antigo do Paraná, norte velho, e os dois conversando entre eles, um daqueles disse, falando sobre imagens e adorar a imagem, disse: tudo isso é pecado, você não pode fazer isso, a Bíblia diz que é pecado. E os dois estavam com umas 2 ou 3 garrafas de cachaça já vazia, os copos vazios, e os dois bêbados, falando um com o outro, e um daquele começou a dizer para ele, condenando a idolatria, condenando as coisas que não agradavam a Deus. Ele disse: eu tenho uma Bíblia aqui, só não vou ler para você porque eu não sei ler, mas a minha mãe lia para mim, eu estou desviado do caminho. Nós precisamos voltar para Jesus, como se um bêbado dissesse para o outro, nós precisamos nos reconciliar com Ele. E eu fiquei olhando naquela minha fraqueza, irmãos. Eu poderia ter dito para ele: dá-me a tua Bíblia, eu vou ler, eu vou orar por vocês, mas não, o Senhor dizendo: está vendo? O que tu devias fazer, tu não está fazendo. 2 bêbados aí estão fazendo, eu era um rapaz bem novo ainda, eles estão fazendo, eu não tinha coragem de chegar e dizer: dá-me a tua Bíblia. E ele abaixou assim para baixo da mesa, aquele barro vermelho do norte do Paraná, um saco de lona, de estopa, de café, vazio, e ele pegou de dentro daquela Bíblia, tirou de dentro do plástico, dentro daquele saco, tirou um pacote de plástico e desenrolou e botou a Bíblia em cima da mesa. Aqui está a Bíblia. Eu olhei a Bíblia e as garrafas de cachaça vazias, ali estava a palavra.
E eu não tive coragem. Eu disse: Senhor, será que aqueles homens foram salvos? Quando eu fui soldado com o Senhor, quando eu me despertei que eu deveria de anunciar a palavra da reconciliação como um reconciliado com o Senhor, Ele nos dá esse direito, esta virtude. Glória a Jesus. E quando nós, às vezes, deixamos de fazer por negligência e ignorância, irmãos, deixamos de fazer essas coisas, nós estamos pecando. Sabemos fazer e não fizemos. É isso, irmãos. O maior serviço que alguém pode prestar, a obra mais perfeita que alguém pode prestar nesse mundo, é anunciar Jesus para outro, com um testemunho, dizendo: eu garanto para você que é verdade, porque eu vivo isto, porque eu vivi isso que você está vivendo, e Ele me transformou, Ele me deu vida nova. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliais com Deus. Somos embaixadores de Deus. O que é uma embaixada? A embaixada representa um país em terras estranhas, ou um consulado. Se você está em apuro lá no outro país, nas viagens que faz, perdemos documentos, fomos assaltados, qualquer coisa que acontece, nós vamos procurar a embaixada do nosso país. Lá alguém fala na nossa língua. Nós vamos procurar um consulado, lá tem um cônsul que vai nos atender, vai nos encaminhar para o caminho, vai nos mandar de volta para a terra. E nós somos, irmãos, embaixadores do céu. Nós sabemos as notícias do céu. Nós precisamos falar a linguagem de Deus. Nós precisamos falar a linguagem do Espírito para representar esse mistério da reconciliação, ou esse ministério da reconciliação. Nós precisamos representar, nós precisamos dizer, nós precisamos apontar o caminho reto e correto para as pessoas não se perderem nesta vida. Então, irmãos, como embaixadores, embaixatrizes do Senhor Jesus, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Aquele que não reconheceu o pecado, não conheceu o pecado, este que nos comprou, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Olha só, irmãos, se fez maldição por nós, o Filho de Deus. E agora nós temos de conta que nada aconteceu, Deus não fez nada por mim. É o maior pecado, irmãos, que alguém que conhece a palavra, abrir a boca e dizer: Deus não faz nada por mim, Deus se esqueceu de mim. Como esqueceu de você? Ele deu Jesus por ti. Se tu te humilhar diante de Jesus, tudo está resolvido. Teu coração está triste, você está abatido, você está depressivo espiritual, que é uma depressão maligna, depressão espiritual. Tem a depressão física e tem a depressão espiritual. Já conheci pessoas depressivas espirituais, que não tem mais força para nada. Jesus esqueceu de mim, Jesus me deixou, eu não consigo mais, eu não ando mais, eu não vou mais na igreja, eu vou me esconder, vou me isolar de tudo e de todos. Está cheio de depressivo espiritual, que brincaram com Deus, brincam com as misericórdias de Deus, e chega um momento que não tem mais força para se levantar. Mas Deus ainda continua de braços abertos, dizendo: se tu te acordar, eu te aceito. Você pode voltar a estar comigo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora entra no versículo 6, no capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E vós, na qualidade de cooperadores dele, eu vos recomendo que não recebais em vão a graça de Deus. Cooperador de Deus, que coopera com Deus, representa os céus aqui nessa terra, e receber a graça de Deus em vão, recebeu tudo e não valorizou, desperdiçou, um desperdiçador.
Alguém me ligou essa semana e disse, pastor, que ele ouviu falando no filho pródigo e chegou ao curral de porco. Eu disse, sabe onde é que eu estou, pastor? Num curral cuidando de porcos. Eu disse, meu Deus, rapaz, levanta-te daí, sai daí, toma a atitude que o pródigo tomou, para se reconciliar com o pai dele. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei. Primeiro veio a lembrança nele, quantos trabalhadores do meu pai tem com fartura, lá tem tudo, e eu aqui padecendo de fome, querendo comer a comida que os porcos comiam, e ninguém dava para ele a comida. Deixa esse vagabundo morrer de fome. Aí quando ele caiu em si, ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado mais de teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. O pai, o reconciliador, aleluia, não recebeu ele como jornaleiro, mas deu tudo de volta para ele. E eu garanto, irmãos, para vocês, em nome de Jesus, se aquele filho continuou sendo fiel, aquele pai foi muito mais rico do que antes, enriquecido. Deus o abençoou aquele que foi reconciliado e abençoou o seu pai. Então, irmãos, para nós resta sempre uma esperança. Para você, tenha esperança, reconcilia-te com o Senhor. Para nós que temos filhos, irmãos, que parece que por nada desse mundo querem se reconciliar com o Senhor, ou nunca estiveram com o Senhor, nunca sentiram realmente a graça da salvação em suas vidas, e nós às vezes descartamos e dizemos, não adianta mais. Mas ele diz, mas eu tenho promessa para os teus filhos, eu reconcilio o teu filho. Se ele se humilhar, reconcilia o teu esposo, reconcilia a tua esposa. Eu faço isso, eu posso fazer essas coisas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mais um pouquinho já encerro, irmãos, a mensagem. Então diz, porque diz, eu te ouvi no tempo de oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, ele me ouviu. Quando eu disse para o meu irmão, não te importa comigo, deixa eu, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu ser crente, eu serei crente de verdade. E meu irmão, eu corri risco, mas logo no outro dia, o Senhor disse, hoje é o dia da oportunidade. Se eu tivesse rejeitado, eu não estaria mais sobre a terra, com toda certeza, a terra teria me engolido. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor, e já fazem muitos anos. Bendito é o nome do Senhor. Envelheci, fiquei velho, servindo ao meu Senhor, louvando ao meu Senhor, e desde o primeiro dia passei a transmitir a bendita palavra da salvação, e não parei, e não pretendo jamais parar, irmãos, até morrer, porque esse é o nosso Deus, e a Ele nós serviremos até a morte. Já encerro, irmãos, é bendita a palavra. Tem uma recomendação ainda que preciso deixar para os irmãos. Eis agora o tempo sobre o modo de oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Quantos que estão, irmãos, escandalizando esse ministério? Não é o ministério denominacional, mas o ministério da reconciliação. Acham que para servir a Deus não precisa mais estar reconciliado nele. Ele não exige santidade da vida de ninguém. Com ele vem e solda qualquer coisa. Não, irmãos, corpo estranho não faz parte do corpo santo. Não, corpo estranho é corpo estranho.
nós temos que passar pela reconciliação, pelo arrependimento, pelo se curvar diante do Deus Altíssimo e dizer: aqui estou, Senhor, recebe a mim como teu servo, recebe a mim como teu filho. Fique em pé comigo, irmãos queridos. A hora passou e nós estamos aqui, irmãos, glorificando e exaltando a Deus por esta santa oportunidade que temos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino divino, Pai de amor. Oh, querido Deus, por esta oportunidade que continua aberta para o mundo. Sim, meu Deus, essa porta de reconciliação, essa porta, Senhor Jesus, que não é simplesmente um auxílio aqui, sim, não é uma ajuda aqui, mas é um resgate eterno. Nós fomos resgatados, Senhor, nós fomos tirados, atraídos por Ti, sim, Pai querido, convencidos pelo querido Espírito Santo, e nos convertemos a Ti. Pai de amor, guarda o Teu povo, ajuda os Teus servos e as Tuas servas, em nome de Jesus, amém e amém. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.